Europa, uma das maiores luas de Júpiter, tem chamado a atenção dos cientistas há décadas por um motivo fascinante. Ela pode esconder um imenso oceano subterrâneo sob uma camada de gelo. Isso a torna uma das candidatas mais promissoras na busca por vida fora da Terra. Localizada a cerca de 628 milhões de quilômetros da Terra, Europa orbita Júpiter, a maior planeta do nosso sistema solar. Apesar da distância, os avanços tecnológicos nos últimos anos permitiram que missionários espaciais e astrônomos analisassem essa lua com precisão cada vez maior. Uma das principais pistas para a existência de um oceano subterrâneo são as fissuras e linhas no gelo da superfície de Europa. Essas marcas sugerem movimento interno e talvez até atividade hidrotermal, semelhante àquela encontrada nas fendas do fundo do oceano na Terra. Além disso, a presença de água salgada foi detectada em plumes, jatos de vapor que saem da crosta gelada de Europa. Esses plumes foram fotografados por telescópios terrestres e confirmam a hipótese de que algo líquido existe abaixo da superfície. A temperatura na superfície de Europa varia entre -160 graus Celsius e -170 graus Celsius, mas isso não impede que haja calor interno suficiente para manter o oceano líquido. Esse calor vem da gravidade de Júpiter, que causa forças de maré dentro da Lua. Cientistas acreditam que esse oceano poderia ter mais de 2 vezes o volume de todos os oceanos da Terra combinados. E se ele realmente existe, pode ser um ambiente único para a formação de vida simples, como bactérias extremófilas. A ideia de vida em Europa não é nova. Desde os anos 1990, pesquisadores têm estudado a possibilidade de que formas de vida microscópicas possam viver em ambientes extremos, como os encontrados em fontes hidrotermais no fundo do oceano terrestre. A NASA já incluiu Europa em seu plano de exploração espacial prioritária. Em 2024, a missão Europa Clipper será lançada com o objetivo de investigar a composição da crosta e do possível oceano subterrâneo. A missão Europa Clipper vai fazer dezenas de voos rasos por cima da Lua, coletando amostras de poeira e gás expelidos pelos plumes. Dessa forma, será possível identificar moléculas orgânicas e outros elementos essenciais para a vida. Mas Europa não é a única lua com potencial para abrigar vida. Outras luas, como Encélado, de Saturno, e Titã, também de Saturno, também estão sendo estudadas por cientistas em busca de sinais de habitabilidade. Apesar disso, Europa ainda é a mais promissora devido à proximidade com Júpiter e à forte evidência de um oceano líquido. Além disso, a existência de energia térmica interna e nutrientes pode criar condições ideais para a vida primitiva. A missão Europa Clipper levará instrumentos altamente sensíveis, capazes de detectar compostos orgânicos, salinidade e até mesmo traços de oxigênio dissolvido no oceano, caso existam. Com cada novo estudo e cada imagem capturada, Europa se revela como uma das maiores esperanças na busca por vida extraterrestre. E quem sabe, em alguns anos, nossa resposta a essa questão tão profunda mude para sempre. A descoberta do possível oceano subterrâneo em Europa foi um processo gradual, iniciado ainda na década de 1970, quando as primeiras imagens da Lua foram capturadas pela sonda Voyager 1, lançada pela NASA em 1977. Essas imagens revelaram uma superfície surpreendentemente lisa, coberta por rachaduras e marcas que lembravam linhas gravadas no gelo, sugerindo movimento interno. Apesar de ser apenas uma das muitas luas de Júpiter, Europa chamou a atenção dos cientistas porque suas características eram muito diferentes das outras luas conhecidas. Enquanto algumas parecem secas e inóspitas, Europa exibe uma camada fina e brilhante de gelo, sem crateras profundas, algo incomum para corpos celestes desse tipo. Em 1995, a missão Galileu chegou ao sistema de Júpiter, trazendo consigo equipamentos mais avançados para mapear a composição química e magnética de Europa. Um dos instrumentos mais importantes dessa missão foi o magnetômetro, que detectou variações no campo magnético da Lua, indicando a presença de um fluido condutor, possivelmente água salgada, sob a crosta gelada. Essas leituras magnéticas foram cruciais, pois permitiram aos pesquisadores inferir que existia um oceano líquido abaixo da superfície. A água salgada é um excelente condutor de eletricidade,
e as mudanças no campo magnético observadas por Galileu só poderiam ser explicadas pela existência de tal oceano. Além disso, os dados coletados pela sonda revelaram que a crosta gelada de Europa não era estática, mas sim dinâmica, com processos similares aos da tectônica de placas na Terra. Isso significa que o gelo se move, se rompe e se reorganiza ao longo do tempo, criando novas fissuras e liberando material do interior da Lua. Outra evidência importante veio da análise de plumes, jatos de vapor e partículas expelidos da superfície de Europa. Esses plumes, fotografados por telescópios terrestres e pelo Hubble, sugerem que o oceano subterrâneo pode estar ativo e até conter material orgânico, que seria lançado à superfície através dessas explosões naturais. A descoberta dessas plumes abriu uma nova possibilidade para a exploração futura. Em vez de perfurar quilômetros de gelo para chegar ao oceano, uma nave poderia simplesmente voar perto deles e coletar amostras diretamente no espaço, economizando tempo e recursos. Os cientistas também começaram a estudar a composição química do gelo de Europa, usando espectroscópia, uma técnica que analisa a luz refletida pelos corpos celestes. Eles encontraram traços de dióxido de enxofre e outros compostos orgânicos, fortes indícios de atividade química complexa. Esses compostos são essenciais para a vida, pois podem servir como fonte de energia para micro-organismos extremófilos, organismos que conseguem viver em ambientes hostis, como nas profundezas dos oceanos terrestres ou próximos a vulcões subaquáticos. Na Terra, já sabemos que existem formas de vida em regiões sem luz solar direta, como as proximidades de fendas hidrotermais no fundo do oceano. Lá, bactérias utilizam a energia térmica e química para sobreviver, formando ecossistemas inteiros independentes do Sol. Se Europa tiver condições semelhantes, com calor gerado pelas forças de maré de Júpiter, água líquida e nutrientes, então é perfeitamente possível que formas de vida microscópicas tenham surgido e evoluído nesse ambiente isolado. A hipótese de que Europa abriga a vida extraterrestre não é especulação louca, mas sim uma teoria baseada em dados científicos sólidos. Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, localizado em Pasadena, Califórnia, lideram estudos sobre essa possibilidade há décadas. Muitos desses pesquisadores trabalham em parceria com universidades americanas, como a Caltech, e com instituições internacionais, incluindo a Agência Espacial Europeia, ESA, que também tem interesse na exploração de Europa. Com a crescente cooperação entre países, a exploração espacial deixou de ser exclusividade de poucos e passou a envolver equipes multidisciplinares de astrônomos, biólogos, geólogos e engenheiros espaciais trabalhando juntos para responder perguntas fundamentais sobre a origem da vida no universo. Assim, cada novo dado coletado sobre Europa nos aproxima mais de uma resposta para uma das maiores questões da humanidade. Será que estamos sozinhos? E, se não estamos, onde mais a vida pode existir? Um dos fatores mais importantes para manter um oceano líquido em Europa é a influência gravitacional de Júpiter, que é não apenas o maior planeta do Sistema Solar, mas também uma força dominante no Sistema Joviano, o nome dado ao conjunto de Júpiter e suas luas. A proximidade de Europa com Júpiter significa que a Lua está constantemente sendo puxada e comprimida pelas forças de maré geradas pelo gigante gasonso. Esse processo, conhecido como alongamento tidal, gera calor interno suficiente para manter o gelo na superfície enquanto mantém o oceano abaixo em estado líquido. Diferentemente de planetas rochosos como Marte ou Vênus, onde o calor vem principalmente do núcleo quente, Europa depende desse mecanismo de aquecimento externo para sustentar sua estrutura geológica e talvez até seu potencial para a vida. Esse aquecimento não é constante, mas sim cíclico, já que Europa orbita Júpiter em uma trajetória ligeiramente elíptica, o que faz com que as forças de maré variem conforme a distância muda. Essa variação contínua causa deformações na crosta gelada, resultando nas fissuras e rachaduras visíveis na superfície. Além disso, a flexão constante da crosta pode criar fraturas profundas que se conectam ao oceano subterrâneo, permitindo que água salgada, juntamente com partículas e compostos orgânicos, seja expelida para a superfície sob forma de plumes. Esses plumes são considerados uma das maiores promessas para a exploração futura, pois eles podem carregar moléculas complexas diretamente para o espaço,
tornando-as acessíveis a sondas e naves espaciais sem a necessidade de perfurar quilômetros de gelo. Outro resultado dessas forças de maré é a possível existência de vulcanismo criovulcânico em Europa, um tipo de atividade vulcânica que, em vez de expelir lava, libera misturas de água congelada, amônia e metano, formando estruturas geladas semelhantes às geleiras terrestres. Cientistas acreditam que essa atividade geológica interna pode ser responsável pela renovação constante da superfície de Europa, explicando por que ela parece tão livre de crateras antigas, algo incomum para corpos celestes desse tamanho. Ao comparar Europa com outras luas geladas, como Ganimedes e Calisto, ambas também satélites de Júpiter, os pesquisadores perceberam que Europa é única por apresentar uma combinação perfeita de calor, água e energia disponível, três elementos essenciais para a vida, segundo nossa compreensão atual. Isso fez com que Europa fosse incluída em lista de prioridades da NASA e da ESA como alvo principal para missões futuras voltadas à busca por assinaturas biológicas fora da Terra. O Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, localizado em Pasadena, Califórnia, tem sido fundamental nessa jornada, desenvolvendo tecnologias avançadas para explorar ambientes extremos como o de Europa. Equipes multidisciplinares trabalham desde os anos 1990 para entender melhor a dinâmica interna da Lua, usando modelos computacionais para simular como o calor gerado pelas forças de maré se distribui dentro da crosta e do oceano. Estudos recentes sugerem que o oceano de Europa pode estar em contato direto com o núcleo rochoso da Lua, o que aumentaria a chance de nutrientes e minerais serem transportados até o ambiente aquático, criando condições ideais para a formação de ecossistemas simples. Se isso for verdade, então Europa seria muito semelhante aos oceanos profundos da Terra, onde comunidades microbianas florescem ao redor de fontes hidrotermais, independentes da luz solar. Com cada nova descoberta, fica claro que Europa não é apenas uma lua gelada distante, mas sim um mundo vivo em potencial, um lugar onde a ciência e a imaginação se encontram para nos levar além do que imaginávamos possível. Para que a vida exista, mesmo na forma mais simples, como bactérias microscópicas, é necessário um conjunto mínimo de elementos químicos essenciais, além de uma fonte de energia e um ambiente estável o suficiente para permitir reações complexas. Em Europa, cientistas acreditam que esses requisitos estão presentes, embora de formas muito diferentes dos que encontramos na superfície da Terra. Um dos componentes mais importantes é a água líquida. Apesar de a superfície de Europa estar coberta por uma camada gelada de até 20 km de espessura, os dados sugerem que abaixo dessa crosta existe um vasto oceano salgado, talvez com profundidades semelhantes aos oceanos terrestres. Essa água não serve apenas como solvente universal, mas também atua como meio onde moléculas orgânicas podem se combinar e formar estruturas complexas, algo fundamental para o surgimento de vida. Na Terra, a água foi o berço das primeiras formas de vida há bilhões de anos. Outro fator crucial é a presença de sais minerais dissolvidos no oceano. Estudos baseados em observações do Hubble e da sonda Galileu indicam que o oceano de Europa pode conter sais como cloretos de sódio e outros compostos iônicos, semelhantes aos do oceano terrestre. Esses sais ajudam a reduzir o ponto de congelamento da água, permitindo que ela permaneça líquida mesmo em temperaturas extremamente baixas. Isso é vital para manter o oceano em estado fluido sob a pressão e o frio intenso do espaço. Além disso, a interação entre a água do oceano e o núcleo rochoso de Europa pode gerar reações químicas que liberam energia, um processo conhecido como energia geoquímica. Esse tipo de energia já alimenta ecossistemas inteiros nas profundezas dos oceanos terrestres, longe da luz solar. Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA têm feito simulações computacionais para entender melhor como essa energia poderia ser transferida do núcleo rochoso para o oceano, criando correntes térmicas e possíveis zonas hidrotermais, verdadeiras fontes de vida subaquáticas. Se houver atividade vulcânica ou fissuras no fundo do oceano, então é possível que Europa abrigue regiões quentes, ricas em nutrientes e gases como hidrogênio, metano e dióxido de carbono, todos fundamentais para processos metabólicos básicos. Outro elemento importante na busca por vida extraterrestre é a presença de compostos orgânicos. Recentemente, telescópios terrestres detectaram traços de carbono e outros elementos orgânicos na atmosfera tênue de Europa,
fortes indícios de que materiais complexos podem estar sendo transportados à superfície através dos plumes. Alguns desses compostos orgânicos podem ter origem biológica, ou seja, produzidos por organismos vivos. Mas eles também podem vir de processos químicos induzidos pela radiação intensa do campo magnético de Júpiter, que atinge a superfície gelada de Europa. A radiação, apesar de perigosa para a vida tal como a conhecemos, pode desempenhar um papel positivo ao quebrar moléculas simples e promover reações químicas que levem à formação de substâncias complexas, como aminoácidos, blocos fundamentais das proteínas. Por isso, muitos pesquisadores acreditam que Europa pode ser um laboratório natural de química pré-biótica, um lugar onde os ingredientes necessários para a vida podem se formar independentemente de processos biológicos já existentes. Ainda assim, a vida em Europa, se existir, provavelmente seria muito diferente da que conhecemos. Ela estaria adaptada a um ambiente escuro, frio, sob alta pressão e com pouca disponibilidade de oxigênio livre, características que exigiriam mecanismos metabólicos exclusivos. Organismos hipotéticos em Europa poderiam, por exemplo, utilizar a energia química liberada pelas reações entre água e minerais, ou até mesmo depender de hidrogênio e enxofre para sua sobrevivência, algo já observado em micróbios extremófilos na Terra. Assim, mesmo que não vejamos plantas, animais ou qualquer coisa parecida com a vida convencional, a descoberta de alguma forma de organismo microbiano em Europa seria um marco histórico para a ciência, e uma resposta definitiva para uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? Explorar uma lua gelada que orbita Júpiter, a quase 630 milhões de quilômetros da Terra, é um dos maiores desafios da engenharia espacial moderna. Não basta apenas enviar uma nave até lá. Ela precisa resistir aos extremos do espaço, incluindo temperaturas inferiores a menos 170 graus Celsius, radiação intensa, gravidade fraca e comunicação com a Terra com atraso de meia hora. A principal barreira técnica é a distância. Enquanto missões a Marte levam cerca de 6 meses para chegar ao destino, uma missão até Júpiter pode durar entre 5 e 7 anos, dependendo da trajetória escolhida. Isso significa que as naves precisam ser altamente confiáveis, com sistemas redundantes e autonomia operacional avançada. Outro grande obstáculo é a radiação. Júpiter possui um campo magnético extremamente forte, que gera cinturões de partículas carregadas, semelhantes aos cinturões de Van Allen da Terra, mas muito mais intensos. Essas partículas podem danificar sensores, computadores e outros equipamentos eletrônicos críticos. Para lidar com isso, as naves destinadas a missões em torno de Júpiter são projetadas com blindagens pesadas, escudos de proteção e circuitos resistentes à radiação. Mesmo assim, o tempo de exposição prolongado ainda é um risco sério para a longevidade das missões. Além disso, a nave precisa ser capaz de sobreviver às variações extremas de temperatura. A superfície de Europa é congelada, mas seu interior pode ter calor suficiente para manter um oceano líquido. Isso exige materiais termicamente adaptáveis e sistemas de aquecimento eficientes para evitar falhas nos componentes internos. Uma das ideias mais ambiciosas para investigar o oceano subterrâneo de Europa é construir uma sonda perfuradora, ou naveio, capaz de atravessar a crosta de gelo de quilômetros de espessura e coletar amostras diretas do oceano. Apesar de fascinante, essa abordagem ainda é puramente teórica e enfrenta inúmeros desafios técnicos. Perfurar gelo a essa profundidade exigiria fontes de energia potentes, talvez nucleares, e sistemas de derretimento controlados. Além disso, qualquer erro no processo poderia contaminar o oceano com material terrestre, comprometendo futuras análises científicas. Por isso, muitos cientistas preferem a alternativa menos invasiva: coletar amostras dos plumes expelidos pela superfície. Esse método já foi considerado viável por estudos recentes, pois permite acesso indireto ao conteúdo do oceano sem a necessidade de perfuração. A missão Europa Clipper, programada para ser lançada pela NASA em 2024, será o primeiro passo realista na exploração detalhada de Europa. Ela não buscará a vida diretamente, mas coletará dados sobre a composição química da crosta e dos plumes, analisando sua estrutura molecular. A nave contará com uma série de instrumentos avançados, incluindo espectrometros para identificar compostos orgânicos,
magnetometros para mapear o campo magnético e detectar o movimento do oceano, e câmeras de alta resolução para cartografar a superfície com precisão. Um dos grandes objetivos da missão é confirmar a presença de sais dissolvidos no oceano e verificar se há interação direta entre a água e o núcleo rochoso da Lua, algo crucial para a possibilidade de vida baseada em processos geoquímicos. Mas mesmo que a Europa Clipper forneça evidências fortes de habitabilidade, a próxima etapa, uma missão de busca direta por assinaturas biológicas, ainda está longe. Serão necessários décadas de desenvolvimento tecnológico e financiamento internacional para tornar isso possível. Países como os Estados Unidos, membros da União Europeia, Canadá e Japão já estão discutindo parcerias para futuras missões à Europa. A Agência Espacial Europeia, ESA, também planeja colaborar com a NASA em projetos conjuntos, compartilhando custos e recursos tecnológicos. Alguns dos desafios futuros incluem o desenvolvimento de sondas subaquáticas autônomas capazes de nadar pelo Oceano de Europa, coletar amostras e transmitir dados em tempo real. Essas tecnologias ainda estão em fase inicial de pesquisa, mas já existem protótipos experimentais sendo testados em laboratórios terrestres. Apesar dos enormes desafios, a exploração de Europa representa um dos maiores sonhos da ciência humana. Se conseguirmos enviar uma nave até lá, coletar amostras e descobrir sinais de vida, estaremos mudando para sempre nossa compreensão do universo e de nós mesmos. A astrobiologia é uma disciplina científica que combina conhecimentos de biologia, química, geologia, física e astronomia para estudar as condições sob as quais a vida pode surgir, evoluir e persistir no universo. E, quando falamos de lugares como Europa, essa ciência tem um papel fundamental: ensinar-nos como reconhecer sinais de vida em mundos distantes e hostis. Até hoje, todas as formas de vida conhecidas dependem de água líquida, carbono e energia para sobreviver. Esses três elementos são considerados os pilares da biosfera terrestre e servem como base para definir o que chamamos de habitabilidade, ou seja, a capacidade de um ambiente sustentar vida. Em Europa, mesmo sem luz solar direta, os cientistas acreditam que a vida poderia existir usando outras fontes de energia, como reações químicas entre minerais e água, um processo conhecido como energia geoquímica. Isso já é observado na Terra em ecossistemas subaquáticos profundos, onde micróbios vivem ao redor de fendas hidrotermais. Para detectar essas possíveis formas de vida em Europa, os pesquisadores buscam por assinaturas biológicas, ou seja, traços químicos, estruturais ou moleculares que só podem ser produzidos por processos vitais. Exemplos incluem proporções anômalas de gases, como metano, padrões complexos de compostos orgânicos e até mesmo microfósseis, se houver evidências de evolução ao longo do tempo. Outra abordagem usada pela astrobiologia é a busca por equilíbrios químicos desestabilizados. Na natureza, sistemas químicos tendem a atingir equilíbrio, mas a presença de vida introduz processos que mantêm certos compostos em níveis fora do normal. Isso pode indicar atividade biológica. Na Terra, sabemos que micro-organismos extremófilos conseguem viver em ambientes ácidos, superquentes, sob pressão intensa ou mesmo congelados. Estudar esses organismos nos ajuda a entender como a vida pode se adaptar a condições adversas. Por consequência, qual tipo de sinal ela deixaria em mundos como Europa. Um dos maiores laboratórios de pesquisa sobre vida extrema está localizado aqui na Terra, em locais como os leitos vulcânicos subaquáticos, geleiras antárticas, cavernas salgadas e até mesmo em poças de lama superquentes. Cientistas coletam amostras desses ambientes para testar quais substâncias e moléculas poderiam ser encontradas em luas geladas como Europa. Além disso, simulações em laboratório tentam replicar as condições físicas e químicas de Europa para ver como compostos orgânicos se comportam sob alta pressão, baixa temperatura e radiação constante. Isso ajuda a prever quais assinaturas devemos procurar em missões futuras. A missão Europa Clipper, lançada pela NASA, não buscará diretamente por vida, mas coletará dados cruciais para identificar potenciais zonas de habitabilidade. Ela vai medir a composição química dos plumes expelidos pela superfície de Europa, analisando a presença de moléculas como aminoácidos, açúcares e lipídios, todos ingredientes fundamentais para a vida tal como a conhecemos.
Se for encontrada evidência de compostos orgânicos complexos, isso seria um passo gigantesco rumo à descoberta de vida extraterrestre. Mas, mesmo que não encontremos sinais claros de vida, qualquer indício de química pré-biótica, ou seja, moléculas que poderiam formar a base da vida, já seria uma conquista científica inigualável. A astrobiologia também estuda a possibilidade de vida alternativa, ou seja, formas de vida que não utilizam carbono como elemento central ou que funcionam com bases químicas diferentes das que conhecemos. Embora isso ainda seja especulação teórica, é importante mantermos a mente aberta às possibilidades. Uma das perguntas mais intrigantes é: e se a vida em Europa tiver uma bioquímica completamente diferente da nossa? Como saberíamos? Pesquisadores estão desenvolvendo novos métodos para detectar padrões complexos e repetitivos, algo que pode sugerir organização biológica, mesmo que não sejam os mesmos blocos moleculares que usamos na Terra. No futuro, missões robóticas mais avançadas poderão enviar sondas subaquáticas para nadar pelo Oceano de Europa, coletando amostras e fazendo análises em tempo real. Essas naves precisarão ser autônomas, capazes de tomar decisões com base em algoritmos inteligentes e equipadas com sensores altamente sensíveis. Enquanto isso, instituições como o Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, e universidades ao redor do mundo continuam aprimorando modelos computacionais para simular como a vida poderia existir em Europa. Essas simulações ajudam a planejar missões futuras e a interpretar dados coletados por sondas. A ciência da astrobiologia não apenas nos prepara para encontrar vida além da Terra, mas também nos ajuda a compreender melhor a origem da vida no nosso próprio planeta. Ao explorar mundos como Europa, estamos, de certo modo, olhando para dentro de nós mesmos, e talvez descobrindo nossas próprias raízes cósmicas. Após décadas de estudos teóricos, simulações computacionais e missões robóticas que apenas esboçaram as possibilidades, a NASA está finalmente pronta para dar um passo decisivo na exploração de Europa. E esse passo se chama Europa Clipper, uma missão científica ambiciosa que será lançada em 2024 e chegará ao sistema joviano por volta de 2030. A missão tem como principal objetivo investigar a estrutura interna de Europa, mapear sua superfície com alta resolução e coletar dados detalhados sobre os plumes expelidos do oceano subterrâneo. Apesar de não ser uma missão diretamente voltada à busca por vida, ela terá capacidade de detectar compostos orgânicos e elementos essenciais para a habitabilidade. Para isso, a nave contará com uma série de instrumentos altamente sensíveis, incluindo espectrometros, magnetômetros, radar de penetração e câmeras capazes de fotografar a crosta gelada com precisão milimétrica. Esses equipamentos permitirão aos cientistas entender melhor a composição química e física de Europa. Uma das tecnologias mais inovadoras da Europa Clipper é o seu radar de ondas de rádio, capaz de enxergar através da camada de gelo superficial e estimar a profundidade do oceano subterrâneo. Isso ajudará a determinar quantos quilômetros de gelo devem ser perfurados em futuras missões, algo crucial para planejar naves subaquáticas ou sondas de amostragem direta. Outro ponto fundamental da missão é a análise dos plumes, jatos de vapor e partículas que saem da superfície de Europa. Se eles forem confirmados como fontes reais de material do oceano, então a Europa Clipper poderá voar perto deles e coletar amostras em tempo real, sem a necessidade de perfurar a crosta. Os sensores de massa e volatilidade da sonda serão capazes de identificar moléculas orgânicas, sais dissolvidos e até mesmo traços de oxigênio e hidrogênio, todos indicadores potenciais de processos biológicos ou geoquímicos ativos no interior da Lua. Além disso, a nave vai medir o campo magnético local, comparando-o com os dados antigos da sonda Galileu. Essas medições podem revelar informações sobre a movimentação do oceano, sua salinidade e até mesmo a interação entre a água e o núcleo rochoso de Europa. A Europa Clipper fará dezenas de voos rasos pela atmosfera tênue da Lua, chegando a distâncias inferiores a 27 quilômetros da superfície em algumas ocasiões. Cada aproximação trará novas oportunidades para coletar dados, mapear regiões específicas e testar a eficácia dos instrumentos sob condições extremas. Como Júpiter gera radiação intensa, a nave foi projetada com blindagens avançadas e circuitos eletrônicos especialmente fabricados para resistir a partículas carregadas. Mesmo assim,
A exposição prolongada ainda representa um risco significativo, e os engenheiros estão monitorando cada componente com extrema atenção. A missão também servirá como uma plataforma experimental para tecnologias futuras, como sistemas de navegação autônoma, comunicação de alta velocidade e algoritmos de inteligência artificial capazes de tomar decisões em tempo real. Tudo isso essencial para missões mais complexas no futuro. Em paralelo, a Agência Espacial Europeia, ESA, está desenvolvendo um projeto complementar chamado JUICE, Júpiter Icy Muons Explorer, que visitará não só a Europa, mas também Ganimedes e Callisto. Juntas, essas missões formam o maior programa internacional de exploração de luas geladas já concebido. A cooperação internacional será fundamental, pois a exploração de Europa demanda recursos, conhecimento especializado e investimentos bilionários. Países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália e Japão já anunciaram contribuições técnicas e financeiras para o sucesso dessas missões. A ciência envolvida na Europa Clipper vai muito além da astrobiologia. Ela também abrangerá geofísica, oceanografia, climatologia e até mesmo filosofia. Afinal, descobrir vida fora da Terra mudaria radicalmente nossa visão do universo e da própria existência humana. Muitos astrônomos, físicos e biólogos acreditam que, se houver vida em Europa, ela provavelmente será microscópica e adaptada a condições extremas. Mas mesmo encontrar evidências de química pré-biótica, moléculas que poderiam levar à vida, seria uma conquista histórica. Com a Europa Clipper, estamos prestes a dar um grande passo em direção à resposta de uma das perguntas mais antigas da humanidade. Somos realmente únicos no cosmos? Ou, talvez, estamos apenas começando a perceber que a vida pode surgir em muitos lugares diferentes, mesmo onde parecemos improvável. A busca por vida em mundos distantes não é apenas uma questão de curiosidade científica. Ela pode nos ajudar a entender melhor como a vida surgiu aqui mesmo, na Terra. E Europa, com seu oceano subterrâneo, forças geológicas ativas e condições extremas, pode ser uma chave para desvendar esse mistério ancestral. Atualmente, os cientistas acreditam que a vida na Terra tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos, possivelmente nas profundezas dos oceanos, onde fontes hidrotermais liberavam energia química suficiente para alimentar os primeiros organismos microscópicos. Esses ecossistemas primitivos eram semelhantes aos que hoje encontramos ao redor de fendas vulcânicas no fundo do mar. Se Europa tiver um ambiente semelhante, com água salgada, minerais ricos e calor gerado pelas forças de maré de Júpiter, então ela se torna um laboratório natural para estudar como a vida poderia surgir fora da influência direta do Sol. Isso nos permite testar teorias sobre a abiogênese, o processo pelo qual a vida emerge a partir de compostos inorgânicos. Um dos grandes dilemas da ciência é entender como moléculas simples evoluíram para formar estruturas complexas capazes de replicar informações genéticas. Europa oferece condições únicas para isso. Radiação intensa, interações químicas entre gelo e água, e talvez até reações catalisadas por sais dissolvidos no oceano. Estudos recentes sugerem que a radiação cósmica e as partículas carregadas do campo magnético de Júpiter podem atuar como fogueiras químicas na superfície de Europa, acelerando reações que formam aminoácidos, açúcares e outros blocos moleculares essenciais para a vida. Isso abre a possibilidade de que processos similares tenham ocorrido aqui na Terra, especialmente antes da atmosfera terrestre ser protegida contra a radiação solar. Outra hipótese fascinante é a de que Europa, ou luas semelhantes, tenham recebido moléculas orgânicas de cometas e meteoritos que colidiram com sua superfície ao longo de bilhões de anos. Isso leva à ideia de panspermia, a possibilidade de que os ingredientes para a vida viajaram pelo espaço e eventualmente chegaram à Terra. Ao analisar as substâncias químicas presentes em Europa, podemos compará-las com as encontradas em meteoritos carbonáceos que caíram na Terra, tentando identificar padrões comuns. Isso ajuda a estabelecer se os blocos da vida são universais, ou seja, se os mesmos elementos estão disponíveis em diferentes partes do sistema solar. Além disso, a missão Europa Clipper e futuras explorações podem revelar novas formas de química que ainda não entendemos. Descobrir compostos nunca vistos antes ou combinações moleculares inesperadas pode nos levar a redesenhar modelos antigos sobre como a vida se originou. Em laboratórios aqui na Terra,
Pesquisadores já usam simulações baseadas nas condições de Europa para criar ambientes artificiais e observar como moléculas orgânicas se comportam sob pressão, frio intenso e ausência de luz. Isso tem produzido resultados surpreendentes, mostrando que a vida pode surgir em cenários bem mais variados do que imaginávamos. Se descobrirmos sinais de vida em Europa, mesmo que microscópicos, isso teria um impacto profundo em todas as ciências. Biólogos teriam que reexaminar a evolução. Químicos, a síntese de moléculas complexas. E astrônomos, a distribuição de matéria orgânica no universo. Mas, mesmo que não encontremos vida, a simples confirmação de que os ingredientes necessários estão presentes, água, energia, nutrientes e compostos orgânicos, já seria uma conquista histórica. Isso provaria que a vida não é exclusividade terrestre, mas sim uma possibilidade real em muitos corpos celestes. A exploração de Europa também está nos preparando para enfrentar perguntas filosóficas fundamentais. O que define a vida? Qual é a linha divisória entre matéria viva e inerte? Seria possível que formas de vida completamente diferentes das nossas existam em outros mundos? Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, e de outras instituições ao redor do mundo já começam a pensar em como definir vida em termos universais, ou seja, como reconhecê-la mesmo que ela não se pareça em nada com a que conhecemos. A astrobiologia não só expande nossos horizontes espaciais, mas também nos obriga a repensar quem somos e de onde viemos. Ao estudar Europa, estamos olhando para um espelho cósmico que pode refletir a história da vida em toda a galáxia. Com cada novo dado coletado, cada imagem capturada e cada análise feita, ficamos mais perto de responder uma pergunta que nos acompanha desde a antiguidade: como tudo começou? E se pudéssemos ver essa história escrita em outro mundo, como seria? Se um dia confirmarmos que há vida em Europa, ainda que microscópica, essa descoberta não apenas revolucionaria a ciência, mas também transformaria profundamente a maneira como vemos a nós mesmos, nosso lugar no universo e as relações entre humanos, tecnologia e natureza. Até hoje, a Terra é o único planeta onde sabemos com certeza que a vida existe. Essa exclusividade nos fez desenvolver uma visão antropocêntrica do cosmos, como se fossemos o ápice ou o objetivo final da evolução cósmica. Mas a existência de vida em outro corpo celeste derrubará esse mito e nos forçará a repensar nossa posição no universo. Em termos filosóficos, a descoberta de vida extraterrestre, ainda que simples, lançaria novas questões sobre a natureza da consciência, a origem do propósito e a definição de vida em si. Seria possível que formas de vida completamente diferentes das nossas tenham surgido? E se elas tiverem evoluído de forma independente, como isso afeta nossa compreensão de evolução? Religiosos e teólogos já começam a debater como lidariam com essa realidade. Para algumas tradições, a existência de vida fora da Terra pode ser compatível com suas crenças, desde que entendida como parte de um plano maior. Para outras, porém, seria um desafio à própria narrativa da criação e da singularidade humana. A descoberta de vida em Europa também teria implicações éticas. Se formos capazes de visitar e investigar mundos como este, devemos nos perguntar: temos o direito de interferir neles? Como podemos garantir que não contaminaremos esses ambientes com organismos terrestres? Essas são questões críticas que precisam ser consideradas antes de qualquer exploração mais profunda. No campo da educação, essa descoberta aceleraria a popularização da ciência, inspirando gerações futuras a estudarem astrobiologia, química, geologia e astronomia. Crianças e jovens, ao saberem que há possíveis formas de vida em outra lua, provavelmente se sentiriam mais conectados ao universo e motivados a buscar respostas para grandes perguntas. Na política internacional, a exploração de Europa exigiria cooperação global. Países teriam que trabalhar juntos para evitar disputas por recursos, tecnologias e prioridades científicas. Isso poderia levar a acordos espaciais semelhantes ao Tratado de Antártida, estabelecendo normas para a proteção e utilização responsável desses ambientes. Do ponto de vista cultural, a ideia de que somos apenas uma pequena parte de um universo repleto de possibilidades estimularia a arte, literatura, cinema e música a explorarem temas de coexistência, comunicação interestelar e identidade cósmica.
Europa, então, deixaria de ser apenas um destino científico e se tornaria um símbolo universal. Além disso, a descoberta de vida em Europa poderia gerar mudanças psicológicas profundas na sociedade. Muitas pessoas se sentem sozinhas no mundo. A confirmação de que não estamos sós no universo pode trazer alívio emocional, esperança e uma nova sensação de pertencimento a algo maior. Por outro lado, alguns podem se sentir inseguros ou questionar a relevância dos humanos nesse contexto maior. Afinal, se houver vida em outros lugares, qual é o papel específico da humanidade no grande esquema das coisas? Essas perguntas levantam dilemas existenciais que muitos preferem ignorar. Mesmo que a vida encontrada em Europa seja microbiana e inofensiva, sua descoberta faria com que a humanidade revisse seus próprios conceitos de inteligência, complexidade e progresso. Talvez aprendêssemos a valorizar mais os sistemas naturais aqui na Terra, reconhecendo que a simplicidade e a adaptação podem ser tão importantes quanto a tecnologia avançada. Em um futuro mais distante, se descobrirmos que Europa abriga ecossistemas complexos, talvez até com alguma forma primitiva de organização social ou comunicação, isso nos prepararia para encontros mais significativos, talvez com civilizações verdadeiras, em outros planetas ou luas. Europa, portanto, não é apenas um objeto de estudo científico. Ela é um espelho que reflete nossa curiosidade, medos, sonhos e ambições. Ao explorá-la, não só buscamos entender a vida fora da Terra, mas também nos olhamos de volta, tentando compreender melhor quem somos e o que significa ser humano. E, no fim das contas, essa busca por vida em mundos gelados e distantes pode acabar sendo uma jornada interior, uma forma de nos encontrar através do infinito. Com cada passo que damos em direção à Europa, estamos não apenas expandindo o conhecimento científico, mas também construindo pontes entre disciplinas, culturas e perspectivas. E, quem sabe, um dia, entre espécies. A exploração de Europa não é apenas uma missão científica, ela é um passo no grande caminho da humanidade em direção ao desconhecido. Cada descoberta nessa jornada nos leva mais perto de compreender não só a possibilidade de vida fora da Terra, mas também a origem da nossa própria existência. A missão Europa Clipper é apenas o começo. Ela abrirá portas para futuras expedições robóticas, e quem sabe, até tripuladas. Mas, para que isso aconteça, precisamos continuar investindo em ciência, educação e tecnologia. Precisamos formar gerações curiosas, críticas e motivadas a explorar os limites do conhecimento. E você, sim, tem papel nessa história. Mesmo que não seja cientista, engenheiro ou astronauta, sua curiosidade, apoio à ciência e interesse por temas como este são fundamentais para manter viva essa chama de exploração e descoberta. Assinar petições em favor da ciência espacial, apoiar instituições de pesquisa, compartilhar conteúdos educativos e até simplesmente assistir vídeos como este ajudam a construir um futuro onde a humanidade continue olhando para cima, para além das estrelas. A exploração espacial nunca foi sobre competição entre nações, mas sobre cooperação, inovação e a busca coletiva pela verdade. E Europa é um símbolo disso. Um mundo gelado que pode nos ensinar sobre a vida, a evolução e nosso lugar no cosmos. Se você se emocionou com as possibilidades apresentadas aqui, a chance de encontrar vida, de entender melhor a origem do universo, de expandir os limites do conhecimento humano, então está no caminho certo. E talvez, um dia, seu nome apareça nas equipes que vão desvendar os mistérios de Europa. Hoje, a NASA, a ESA e outras agências espaciais estão buscando engenheiros, astrônomos, biólogos, programadores, artistas e até comunicadores para contar histórias como esta. E cada profissão, cada contribuição, importa. Não importa qual seja a sua área de atuação, haverá sempre espaço para aqueles que acreditam que o futuro começa hoje, com pequenos passos rumo às grandes perguntas. Afinal, a humanidade já fez o impossível antes. Andar na Lua, enviar sondas para Marte, observar buracos negros e detectar ondas gravitacionais. E agora, estamos prestes a dar outro salto gigantesco, e você faz parte dessa jornada. Então, não fique somente admirando o céu. Participe dele. Inspire-se. Estude. Pergunte. E, acima de tudo,
Acredite que o universo ainda tem muito para nos mostrar. Afinal, a humanidade já fez o impossível antes. Andar na Lua, enviar sondas para Marte, observar buracos negros e detectar ondas gravitacionais. E agora, estamos prestes a dar outro salto gigantesco, e você faz parte dessa jornada. Então, não fique somente admirando o céu. Participe dele. Inspire-se. Estude. Pergunte. E, acima de tudo, acredite que o universo ainda tem muito para nos mostrar. A exploração de mundos distantes, mesmo quando parecem inatingíveis, sempre foi uma extensão da nossa curiosidade, da nossa vontade de entender, de descobrir e de ir além. Europa é apenas mais um capítulo nessa história infinita de descobertas. Cada imagem capturada, cada dado coletado, cada hipótese testada traz consigo um pouco mais de luz sobre as sombras do desconhecido. Se hoje podemos sonhar com vida em outra lua, amanhã talvez possamos imaginar civilizações inteiras vivendo em oceanos subterrâneos ou em satélites distantes. Isso não é ciência ficção, é ciência possível. E é isso que torna esse trabalho tão emocionante. Você não precisa ser um astronauta para fazer parte desse futuro. Basta ter curiosidade, espírito crítico e a coragem de olhar para longe, e dentro de si. Porque no fim das contas, explorar o cosmos também é explorar a própria humanidade.